Vou conversar com o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vem atuando na linha de frente também ao enfrentamento ao Covid-19, com ações, viu, prefeito? Eu costumo dizer que ações aqui de Florianópolis depois são copiadas em outros estados, mas é claro que tudo faz parte de um grande plano mundial de combate, mas que muitas vezes Florianópolis acaba saindo na frente, como por exemplo, a gente está vendo agora São Paulo obrigar a população a usar máscara, isso já acontecia em Florianópolis. Então vamos lá, mas o nosso assunto aqui é positivo, hoje convidamos o prefeito para destacar um ponto positivo, que é a redução naqueles hospitalizados, uma queda de 5% na comparação aí com semanas anteriores. Isso é uma prova de que Florianópolis ainda precisa cuidar, mas que está no caminho certo. Estou certo ou estou errado? Hein, prefeito Jean Loureiro? Muito boa tarde. Boa tarde. Está certo, mas continuamos com um sinal de alerta, né? Florianópolis tomou medidas de maneira antecipadas e precoce. Isso ajudou especialmente lá no dia 12 de março, quando começou o distanciamento social, mas nós avançamos estruturando a prefeitura com equipamentos de proteção individual, com testes. A realização de testes em massa permitiu isolar e monitorar de maneira mais adequada. Isso fez com que Florianópolis se tornasse a capital com a menor letalidade dentre todas as capitais do Brasil. E agora a análise das últimas 2 semanas mostra que nós tínhamos 111 doentes e passamos a ter 105 doentes. O que significa isso? Que nesse período nós tivemos mais pessoas que se curaram do que novos casos contaminados. Todos esses números vêm sendo trabalhados pela prefeitura e essa informação demonstra que existe uma certa estabilidade. O número oscila um pouco, mas fica próximo a isso, determinando que nós estamos numa fase de achatamento da curva e que essas medidas devem continuar sendo realizadas, especialmente a prevenção individual, quando sair de casa, usar máscara, evitar sair de casa, só sair quando necessário, os estabelecimentos comerciais que estão funcionando, seguir todas as regras sanitárias e continuar tendo controle, como estamos tendo do nosso aeroporto, como estamos tendo, monitorando também todos os contatos dos casos confirmados, ou seja, esse trabalho de fiscalização e de monitoramento da prefeitura acaba diminuindo o número de casos graves, diminuindo o número de óbitos e permitindo cada vez mais que a gente possa ter menos casos novos do que aqueles que ainda estão doentes. Prefeito, com esses dados, o senhor falou em um achatamento da curva já aqui para a região de Florianópolis. Esses dados podem influenciar, por exemplo, numa opinião do senhor, para a liberação de serviços que ainda estão suspensos? É claro que depende da autorização do governador, por exemplo, para liberar o transporte público, as festas, os eventos, o senhor pode restringir. Mas essas informações de Florianópolis, hoje, colocariam o senhor favoráveis às opiniões de liberação desses serviços ou ainda não? Na sua opinião, eles devem continuar suspensos? Bom, nós, para flexibilizar, nós levamos em conta diversos indicadores. O primeiro deles, o número de novos casos suspeitos. Há um monitoramento feito semanalmente desse trabalho. Segundo, o número de contaminados. Terceiro, o percentual de letalidade. Depois, o percentual de ocupação dos leitos hospitalares, especialmente os leitos de UTI. E, por último, o comportamento da população, levando em conta o uso da máscara, o cumprimento das regras sanitárias pelos estabelecimentos. Numa análise de hoje, nós entendemos que não cabe ter novas flexibilizações ainda, especialmente porque está chegando a época mais fria, que pode se agravar a doença, né? Nós temos a possibilidade de importação de outros estados e municípios que não vêm tendo o controle de Florianópolis como a nossa cidade. Então, é um momento ainda de muita cautela, de controle, e nós estamos finalizando agora, hoje nós esperamos conseguir do governo do estado à tarde os dados atualizados relativos à ocupação dos leitos de UTI em hospitais públicos, para definir através de uma escala, nós chamamos de covidômetro, né? Que fase nós estamos, para somente quando os números melhorarem, demonstrarmos um declínio constante, daí sim podemos flexibilizar ainda mais. Então é um momento de muita cautela e nós vamos continuar isso, sempre levando em conta que a prioridade é preservar vidas. Prefeito, a gente tem aqui alguns segundos ainda, então não dá para prever nenhum
quanto tempo ainda vai demorar para liberar o ônibus. E uma outra questão, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, até mesmo o secretário-geral do Ministério da Saúde, colocam Santa Catarina como o próximo ponto de caos. No que o senhor tem de informação, pelo menos em Florianópolis, isso tem algum fundamento ou não? Os dados que vêm sendo analisados nacionalmente são em função da demora da validação pelo governo do estado de alguns números, que de repente validou todos de uma única vez e deu uma impressão de uma ascensão vertiginosa da curva, né? Isso também foi levado em conta porque, com exceção de Florianópolis, os outros municípios só realizavam testes vinculados ao LACEN. Agora começaram a receber os testes rápidos, começam a executar mais testes. Nós estamos avaliando se essa hipótese ela pode acontecer se não tivermos os cuidados. Por isso que toda cautela ela é necessária, os números precisam ser consolidados, toda ação que é feita ela tem um efeito após 2 semanas. Então, nós estamos iniciando agora um efeito sobre a abertura do comércio, shopping center e outros estabelecimentos. Ou seja, o mais importante é a orientação que a imprensa vem ajudando muito, e agradeço a cobertura do SCC e SBT, é no intuito de demonstrar que todos têm que colaborar também, cada um tem que fazer a sua parcela. Ou seja, o dono do estabelecimento que está aberto tem que seguir todas as regras sanitárias, a população tem que usar máscara sempre que estiver fora de casa, evitar sair de casa, principalmente os idosos e os que são de grupos de risco, que têm doenças que podem agravar, né, com a Covid. Então, é necessário ter essa cooperação de todos, porque se nós não tivermos essa cooperação e os números subirem, vai ser necessário voltar a ter restrições. É o que a gente não deseja. A gente quer a volta da economia gradativa. Para isso é necessário essa estabilização, para daí sim poder pensar em flexibilização. Florianópolis fez isso com a cautela necessária, se estruturou, seja na atenção básica, que tem números que demonstram isso, seja no Alô Saúde, que foi o primeiro pré-atendimento clínico do país, que fez com que muitos deixassem de ir às unidades, evitando contaminação. Então, nós vamos continuar com as ações, coibindo irregularidades, trabalhando na prevenção e analisando números para tomar decisão com dados técnicos. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado pela sua participação aqui, prefeito. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos. O prefeito da capital falou de punir as irregularidades. Teve festa novamente neste fim de semana, a Guarda Municipal precisou agir. E o seguinte, um relatório já foi encaminhado ao Ministério Público para aqueles que estão realizando festas clandestinas. Pode dar multa, preste atenção, fiscalização intensa na capital. Então, sem previsão de liberação dos ônibus, o prefeito acabou de falar que, por enquanto, melhor não tem dados positivos para este nível de liberação, que é o transporte coletivo, então a gente vai esperar um pouco mais.